oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio do nosso podcast CultivaCast. E hoje eu recebo a deputada Sâmia Bonfim. Que honra, Sâmia, te receber Mafê, aqui. obrigada pelo convite, adorei. Que bom que eu consegui marcar, porque essa agenda Brasília-São Paulo deu tudo certo, tô muito feliz mesmo. Ai, que bom, eu também. Sâmia, eu quero já começar contigo pelo começo. Quero falar sobre o indiciamento do Bolsonaro e de mais 33 pessoas, muitos deles militares, Braga Neto, General Heleno. Para além do que isso representa concretamente, né, na punição desses golpistas, eu queria te ouvir o que isso significa para a história do Brasil. Pois é, tem essas duas dimensões, né, de dar uma resposta para um fato imediato, recentíssimo, que está em aberto e que tem amplas parcelas da população esperando por uma resposta. No dia que saiu a denúncia da PGR, foi um misto de sensações, né, de alegria, alívio, início de um sentimento indescritível de justiça, mas ao mesmo tempo de, meu Deus, só agora, tanta coisa aconteceu com o país, não era óbvio. Mas ao mesmo tempo, que bom, que ali tem muita materialidade, concretude, porque dá pouco espaço para que eles digam que é só uma acusação, nossa, de que não houve tentativa de golpe nenhum. Então, esse aspecto é fundamental, mas tem essa outra dimensão que você colocou, que ainda é inimaginável, porque no nosso país se tem pouco hábito de construir memória, verdade e justiça, né? Aliás, boa parte das consequências da ditadura empresarial militar que a gente viveu seguem hoje na sociedade, né? Seja de modelo de organização do Estado, seja da forma como as forças policiais atuam, ou mesmo as Forças Armadas. O general Heleno, por exemplo, que você citou, ele estava lá naquela época, ele era um dos homens preferidos do general Médici. Ele foi um militar atuante, torturador, um dos defensores da fase mais dura do regime. E segue impune. Os torturadores de Rubens Paiva, por exemplo, não só nada aconteceu com eles, como recebem fortunas do Estado brasileiro, porque a lei da anistia colocou essa possibilidade de que torturadores pudessem ser perdoados pelo Estado brasileiro, colocou um sinal de igual entre quem foi torturado e quem torturou. E a gente chegou nessa condição. O Brasil se explica muito por conta disso, né? Eu estava agora há pouco na Capela dos Aflitos, que fica ali no bairro da Liberdade, que conta a história do povo negro, da escravização que aconteceu também em São Paulo, mas que ninguém conta. Parece que não, mas o bairro da Liberdade é um cemitério, na verdade, de pretos e pretas. E não se tem a memória disso. Então, isso é fundamental para que as próximas gerações cresçam sabendo o valor da democracia. E aqui também é um ponto muito importante, porque a gente fala muito democracia, muita gente fala, mas isso é um valor muito abstrato para muita gente. De fato é. Na vida cotidiana, na correria, as pessoas não sabem, né? Democracia ou não democracia. Democracia é poder falar, dizer, se organizar, lutar. Isso é tão fundamental. Se a gente sonha com um futuro diferente, é você poder lutar por ele. Então, acho que tem essa dimensão que por hora é inenarrável, assim, porque a gente não vivenciou isso no Brasil ainda. Acho que essa que é a questão, né? E existe todo um movimento de revanche em relação a isso, de luta para anistiar essa gente que nem foi ainda condenada, né? Então, que já é quase né? Já, confissão de culpa, isso, não é? Isso, já é uma confissão. E ao mesmo tempo também nos mostra o quanto essa ingenuidade de achar que se derrota o fascismo nas urnas, né, Sâmia? Nossa, sim, tocou em dois pontos fundamentais. Primeiro é isso, os caras pedem a anistia de algo pelo qual eles ainda nem foram condenados, mas sabem que serão. Vão dizer que é porque tem uma grande armação do judiciário, mas não, é porque ali é concreto. O Bolsonaro, ele chegou a editar a minuta do golpe, né? Os principais assessores dele armaram um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, com o qual ele concordou. Então, tem muita materialidade que está para além da delação do Mauro Cid. Então, eles tentam se articular na institucionalidade dessa forma. Eu, sinceramente, acho muito difícil prosperar essa proposta deles de anistia. Não porque eles não têm capacidade de articulação, tem. Mas é porque isso também é muito facilmente derrubado no judiciário, porque na prática é o Congresso dizendo que o que o TSE e o STF fizeram não passou de uma grande mentira e não é tão simples você reverter uma decisão judicial dessa magnitude com a quantidade de provas e de setores da sociedade civil organizada também
que lutam, né, para que tenha responsabilização. Mas esse tema da anistia serve como uma chantagem, uma moeda de troca permanente, porque tá ali na mesa do Hugo Mota, que mostrou que é democrata até a página 2, porque na semana seguinte que ele tomou posse, acho que não deu uma semana, ele já falou num podcast na Paraíba, no estado dele, de que pessoalmente ele era a favor à anistia. E que pode ser um tema a ser debatido. Então, ele cogitar essa possibilidade já mostra que, primeiro, os democratas do Brasil são menos do que a gente imaginava, ou menos do que parece ser, que mesmo esses setores, se para eles estiver bom, se eles estiverem ganhando dinheiro, se estiverem com o poder deles intacto, não importa o modelo, o regime político, eles vão estar ali, contem com ele, né? Porque eles vão ter também esse novo setor que vai tomar o poder como aliado, e é por isso que a gente precisa seguir em luta. A gente tem que ir mais para ofensiva agora, eu acho, Mafê. Mesmo a consigna, né? Do sem anistia. É como se eles estivessem com condições de exigência, a gente estivesse dizendo aqui, não. Agora eu acho que é o contrário. A consigna tem que mudar para responsabilização dos golpistas, prisão do Bolsonaro, porque são eles que estão na defensiva agora. Em breve vai começar, né, o julgamento no Supremo. Estão dizendo que até dezembro deve ser apurado, então que paguem por isso. Mas eles vão tentar de tudo, vão tentar fazer manifestações de rua, que é o que eles sabem fazer, e tá certo, é o que qualquer um faria nessa situação. Mas mesmo isso eu tenho as minhas dúvidas, porque precisou botar muito dinheiro, né, para que aqueles atos golpistas tivessem força. Alguns setores do empresariado, e principalmente do agro, que é o principal, foi o principal financiador, tá lá na delação do Mauro Cid, nas provas da Polícia Federal. Talvez eles pensem duas vezes antes de botar dinheiro nisso, porque agora tem até general 4 estrelas sendo preso, sendo indiciado. Não sei se é excesso de otimismo da minha parte, mas é porque a coisa está desenrolando e eu prefiro pensar disso, que temos aí uma brecha importante histórica, né, na nossa frente. Até porque quando tu fala dos democratas até a página 2, é para a gente também pensar a partir, ao menos a partir de agora, de que é preciso estreitar esse nosso campo democrático que foi tão ampliado para vencer as eleições contra o Bolsonaro, né? Porque de repente o agro não investe mais nesses golpistas porque tem os democratas ao lado, não? É verdade. E assim, foi um movimento eleitoral importante. Talvez sem ele não tivesse tido a vitória do Lula. Pode ser, nós nunca saberemos, porque só essa hipótese foi testada. Eu, particularmente, acho que foi possível a vitória do Lula porque o Lula era o candidato. Se fosse qualquer outro, eu tenho muitas dúvidas, até porque foi 1,5 milhão de votos de diferença, depois de tudo o que o Bolsonaro fez. Claro que ele tinha a máquina na mão e ela sempre favorece quem está no poder. Mas é que a gravidade da situação era tamanha que foi a figura, a memória que o povo brasileiro tem das políticas sociais, da melhoria da qualidade de vida, vou resumir desse modo, né, o que foram os legados dos governos Lula, foi isso que fez ali a diferença. Agora, onde estão esses setores hoje? Qual o papel que eles estão tendo nessa frente ampla, né? É reivindicar ajuste fiscal contra o povo, na prática é isso. A mudança de cálculo para reajustar o salário mínimo é pressão do mercado, do agro, da grande imprensa, cortes no BPC, que é para a população mais pobre. É pressão desses setores. O maior plano safra da história para financiar o grande agronegócio exportador. Enquanto a agricultura familiar, quem alimenta o nosso povo no momento de inflação de alimentos, também ficam ali puxando, né, para grana e para eles e para sobrar poucos recursos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, que é onde vai a política para a reforma agrária. Se tudo isso está na mesa, qual que é o nosso papel? É puxar a corda, que é o que eles fazem muito bem. Só que eles fazem com os piores métodos possíveis, inclusive com o projeto de anistia ao Bolsonaro na mesa. O nosso método é a luta, é a mobilização social, é a pressão. E é quem? Eu digo nosso como, né, movimentos sociais, como esquerda, como todo mundo que lutou muito, né? E para que o Lula se elegesse e conseguiu. Qual foi o coração, né, pulsante? Ainda é a militância. Então ela precisa entrar mais em cena agora nessa reta final, nesses próximos 2 anos, e agora nesse momento crucial em que o Bolsonaro pode ser preso mesmo.
E tu falou uma coisa importante, que é essa questão de que foi muito também da figura do Lula, né, para além de todo esse movimento coletivo, que garantiu a vitória, na eleição passada. E agora a gente tem de novo esse desafio, né? De novo estamos agarrados na figura do Lula, e digo agarrados enquanto esquerda, enquanto campo Sim. progressista, porque a gente não consegue avançar para além disso, né, Sâmia? E o quanto isso é desafiador para nós. Muito, isso é uma crise, isso é um problema, na verdade, né? Porque, enfim, todo grande líder político também tem o seu momento, tem o seu tempo e tem o seu direito de descansar, de passar a bola, de passar o bastão, de ir para uma próxima etapa. E nos últimos tempos, a extrema-direita tem demonstrado mais capacidade de renovação e de aposta em novas lideranças do que a esquerda. Isso também não sei dar um diagnóstico, né? Explicar o porquê disso. São muitos fatores. Mas isso é um fato. Então tá bom, o Bolsonaro tá fora do jogo. Não me parece, sei lá, hecatombes podem acontecer, não, mas não me parece que é isso que vai acontecer até 2026. Ganhar. Provável é que ele seja preso, é isso. Mas aí, já estão desenhando, é Tarcísio de Freitas, é Eduardo Bolsonaro, é Michele. Aí o cara, não, vamos mudar a lei para que mais novos possam ser candidatos, para viabilizar Nicolas. Eles têm uma série de nomes. Claro, nós também temos uma série de nomes, nomes maravilhosos e incríveis. Porém, com a capacidade de transferência de votos, como eles já demonstraram tem em algumas eleições locais, ainda não. Ou com essa capacidade de se nacionalizar, de enraizamento, que é fundamental para uma candidatura à presidência, também não. O que falta? Quem sou eu para dizer o que falta, né? A pergunta de R$ 1 milhão. Tem alguns palpites, assim, opiniões. Talvez o que precisa mais é apostar nas lideranças que são orgânicas desses novos fenômenos, desses movimentos que existem, que são reais, assim. Muitas lideranças surgiram deles, né? Por exemplo, um dos temas mais centrais hoje do Brasil e do mundo é o tema da transição energética, da emergência climática. A gente vai ter a COP esse ano. Menos pelo espaço institucional, que eu tenho lá as minhas dúvidas, porque ele é muito controlado, né? Muito difícil, tem muitos fatores, até setores do carvão interessados numa COP muito bem domesticada. Mas será que não vai ter figuras e lideranças muito interessantes surgindo dessa COP paralela da sociedade civil no momento em que o Brasil e o mundo vão debater o clima? Tô aqui colocando um exercício de futurologia, mas é porque eu acho que é importante, sabe? Assim, fortalecer figuras que surgem desses movimentos que são reais, orgânicos, de resistência e de aposta mesmo, né? Num outro modelo, assim. Isso é um projeto que a gente tem de médio e longo prazo, né? Mas a gente tem uma eleição já vindo aí. E também tem esse processo, né? Que a esquerda muitas vezes se foca tanto nas eleições, e é a eleição a cada 2 anos, e a eleição, É e que verdade. perde esse projeto de esquerda, né? Samia, me parece, e aí eu queria te ouvir um pouco isso, que a gente não tem mais um projeto de esquerda. Nós temos propostas, de governo, temos propostas para melhorar a vida das pessoas, mas um projeto enquanto esquerda, e que inclusive consolide a unidade do nosso campo, tá faltando, né? Acho que sim. Inclusive, isso tem reflexos na própria forma como o governo está governando. Claro que fazer transposições de um país, de uma realidade para outra, é uma coisa meio tosca. Mas eu gosto de citar o exemplo da Colômbia. O Petro, ele é emparedado o tempo inteiro. As posições dele são colocadas à prova. Ele tem posições radicalizadas sobre muitos assuntos, que era o tema da Palestina, ou mesmo agora dos imigrantes sendo deportados à força dos Estados Unidos. Ele demonstrou ali uma coragem e uma altivez que tem, vamos dizer, tem pouco efeito prático, mas o efeito pedagógico de esperança e de encorajamento que isso trouxe para a esquerda toda da América Latina, se não a esquerda mundial, foi fundamental. Eu falei, é isso mesmo, Trump, não senhor, entendeu? Nos respeite, pare com isso. Acho que os governantes, eles têm esse papel também, as lideranças políticas. E aqui, no Brasil, acho que pela forma de governabilidade que o governo Lula e que o PT foi construindo nos últimos anos, não se ousa chegar nessa esfera, né? Se aposta mais numa cordialidade institucional do que
em puxar a corda. Alguns vão dizer, mas nos momentos que ele faz isso, a retranca é forte. É verdade, a gente sabe do que se trata a elite política e econômica brasileira. Mas justamente por sabermos é que a corda precisa ser esticada outras vezes. Por exemplo, quando o próprio Lula chamou o genocídio do povo palestino, fez uma comparação com o Holocausto, teve uma reação bizarra, como se ele estivesse falando alguma mentira. Mas a solidariedade, o apoio que ele teve foi fundamental. E a repercussão internacional que essa posição dele teve foi ainda mais importante, porque deu para o povo brasileiro a dimensão do que está acontecendo ali. Gestos como esses são muito importantes, mas para além da institucionalidade, tem o aspecto mais importante que foi o que você falou, que é o povo, que são os movimentos, que constroem um projeto de esquerda que está para além das eleições, que apostam nisso, né? Nos movimentos negros que estão se organizando na cidade de São Paulo para a preservação da história da memória, Saracura Vai Vai, agora a Capela dos Aflitos no bairro da Liberdade, né? Alguns exemplos. Ou então do movimento de cultura que está resistindo por um carnaval que não seja policialesco, é isso, sem respeito a nada, a ninguém. Posso falar dessas pequenas coisas, resistências, mas também a grandes projetos. Toda essa discussão, por exemplo, em torno da Foz Amazônica, isso está movendo intelectuais, ambientalistas, acadêmicos, precisam também entrar na cena pública, né? Ter um espaço real, porque afinal a gente está falando de algo que pode mudar ou aprofundar a dependência do Brasil econômica do petróleo, dos setores hiperexploradores. A consequência ambiental disso ainda é inimaginável do ponto de vista da catástrofe que isso pode significar. Tudo isso está acontecendo e não vai poder esperar chegar 2026. Isso já é o Brasil de agora e existem coisas acontecendo. Talvez elas precisam ser mais unificadas mesmo, como você disse, né? E a gente também não pode ficar esperando que um dia tenhamos a tal sonhada correlação de forças, né? Para poder Porque ela avançar. também não cai do céu, né? Porque parece assim, não temos a correlação de forças, não temos uma maioria no Congresso. Peraí, quando é que a gente teve maioria no Congresso? Nunca tivemos. Quando é que a elite política e econômica brasileira deixou de ser esse monstro que ela é? Nunca, sempre foi péssima. Olha o que é a história do nosso país até hoje. Então, se a gente for esperar por esse dia cair do sol, a correlação de forças também se cria, né? Ela também se constrói. E eu acho que a gente tem que fazer essas provocações mesmo, afetando a tua linha. Porque tu tá falando e eu fico pensando aqui, porque, claro, tu falou, né, que vem um pouco dessa característica dos governos do PT, de serem conciliadores, de, né, de fugir muitas vezes do enfrentamento. E tu achas que isso acaba contaminando a esquerda como um todo? Com certeza, assim, eu fiquei pensando como responder isso. Em vários aspectos. Primeiro, em questões estruturais, materiais, porque é natural quando tem um governo de esquerda que tem uma interlocução direta e que é fruto, né, desses movimentos sociais, movimentos de esquerda, eles também se institucionalizam. Então é isso. Tem cadeiras nos ministérios, são sempre os menores, os com menos recurso, menos peso, menos importância política, mas estão ali. Tem mais política pública voltada para a estruturação desses setores. Isso já tem um efeito subjetivo, né, e imediato sobre a luta, sobre os movimentos sociais. Mas aí tem o segundo aspecto no modo de fazer política. Eu estava vendo recentemente entrevista de algumas lideranças do MST, do Stedley, do João Paulo, duros assim na cobrança sobre o não andamento das políticas de reforma agrária. Porque alguns falam, eu vi alguém no Twitter, assim, maluquíssimo, chamando ele de golpista. Eu falei, pelo amor de Deus, Stedley, golpista. Sabe, chega nesse ponto. Como se qualquer crítica ou qualquer chamado à ação o colocasse na cadeira do inimigo. Peraí, meu querido, o Stedley pode ser tudo mais golpista. Acho que quem tava lá na porta de Curitiba o tempo todo que o Lula ficou preso foi o MST. Então, assim, é tão absurdo o que a pessoa tá dizendo, mas ainda há quem reflita dessa forma. Uma posição divergente, uma crítica não pode acontecer porque temos a extrema-direita. Sim, temos a extrema-direita, mas é preciso dizer que, por exemplo, ceder no tema da Foz Amazônica, não estimular a luta pela reforma agrária, não corresponder a essa luta, isso dá mais força para a extrema-direita, não os combate, isso faz eles ficarem felizes da vida, porque é o programa que eles defendem para a sociedade. Mas isso ainda acontece, Mafê, ou seja, qualquer provocação política
é você fazer o jogo da extrema-direita. Nos acusam disso o tempo inteiro. Tô até meio acostumada, lamento, mas tô acostumada. Mas eu acho que também é uma disputa que a gente tem que fazer. Não, não é fazer o jogo da extrema-direita. Eu acho que o que vocês fazem talvez seja. Vamos levar, então, para esse campo. E é isso. Que bom que temos diversidades também, né? De divisões e de modelos de fazer. Mas eu acho que falta um pouco mais essa pé na luta, né? Não, e quando tu falas justamente isso, né, de quando se interdita a crítica, se fortalece o campo da extrema-direita, porque o que está acontecendo? A gente vê a questão da popularidade do Lula e do governo, né, que está fragilizada na sua própria base. Porque há uma desesperança em quem apostou nesse governo, né, Sâmia? E quando a gente faz a crítica, é justamente no sentido do alerta, né? Ó, precisamos recalcular a rota. Exato, recalcular a rota, porque 2026 está aí, mas hoje é 25 e como é que tá a situação do nosso povo, né? E esse tema da alta dos preços dos alimentos, assim, é óbvio que isso é um aspecto que conta. Gente, a dúzia da banana tá surreal. O café, esses dias eu vi por quase R$ 40 no mercado de café. É óbvio, você toma várias xícaras por dia. É, E claro, fatores externos, é o agro, é um problema climático, sobretudo. Mas tem por onde a gente possa atuar? Como é que estão os bancos de alimentos, que foram políticas que foram abandonadas, por exemplo, pelo governo Temer e Bolsonaro? Está indo recurso para a Conab para que ela possa comprar, por exemplo, o excedente do pequeno agricultor, que às vezes precisa ver vídeos que são chocantes, né? Sei lá, jogar fora. Mas o que esse pequeno agricultor vai fazer com esse alimento? Não estou defendendo que ele jogue fora. Mas qual a alternativa que o Estado brasileiro está dando para que isso não aconteça? Isso não poderia estar indo para os bancos, para o Programa de Aquisição de Alimentos, para o PNAE, né, de alimentação escolar, para os hospitais? Eu não sei. E interditar a crítica é impedir que, inclusive, essas sugestões, essas colaborações possam ser feitas. E o aspecto que você trouxe de perder a popularidade na principal base, estava lendo um texto esses dias, agora me falhou muito a memória de quem foi o autor, mas foi na Folha de São Paulo que eu li, dele dizendo que, tentando entender um pouco, né, dessa queda de popularidade do Lula, para além desses fatores do preço dos alimentos, do Pix, né, daquele tema do Nicolas Ferreira, mas do quanto essas grandes marcas, que eu falei no começo, inclusive, do podcast, né? Das políticas sociais que os governos Lula tiveram, primeiro que para toda uma geração, a geração mais jovem de redes, talvez isso já não faça sentido, porque o Lula governou em 2002, 2006, as pessoas talvez nem fossem nascidas na época, essas que formam opinião, que disseminam informação com muita facilidade, ou que eram muito crianças e que, por mais que tenha mudado a vida delas, não tem a memória de um antes e um depois. Ou seja, essas políticas sociais, elas já são o óbvio. Precisa de uma marca do nosso tempo. E ela ainda não aconteceu nesse governo. Pode acontecer. Eu aposto muito no tema, por exemplo, da isenção para quem ganha até R$ 5.000. Isso aí é quase 80% da população brasileira. Isso é muito revolucionário, porque as pessoas, de fato, elas têm o dinheiro delas quase todo indo para imposto. As pessoas não poupam nada, não conseguem ter a vida para além do trabalho, porque tudo vai para imposto. É uma realidade. Então, isso é uma política que, se acontecer e precisa, e é correto colocar como prioridade, muda bem. Acho que esse é o tema mais sensível mesmo, que taxar grandes fortunas. Eu sei que é mais difícil, mas tem que ser um movimento combinado também, porque quem é que paga imposto no Brasil é o pobre, é o trabalhador, não é o milionário, muito menos o bilionário. Então, isso ainda falta, sim, mas tem tempo, né, de recorrigir a rota, por isso que o debate não pode ser interditado. Exatamente, exatamente. E tu acha que há além dessa corda que é puxada o tempo inteiro, né? Porque é isso, porque tem diversos interesses na roda, temos o sistema financeiro pautando muito o governo, pressionando esses setores que tu falou, o agro. Para além disso, tu acha que há uma falta de compreensão do tempo que a gente vive? Nossa, que pergunta difícil, Filosófica, filosófica. né? Não, mas eu acho que faz todo sentido o que você está me perguntando. Por isso que eu gostei e me espantei. Porque, sim, com certeza eu te responderia. Primeiro, no aspecto comunicacional, muita gente fala, é todo um grande problema de comunicação. Não é só um problema de comunicação, é um problema de política. Mas é também de comunicação. Gente, hoje não tem como. Você também constrói narrativas sobre fatos. Às vezes uma coisinha pequena vira imensa pela forma como ela é contada, se você souber usar as ferramentas, se você tiver a linguagem.
E isso também é uma marca do nosso tempo, então falta, não tem a menor dúvida. Mas também de entender o mundo de hoje, né? Com o trabalho super explorado, com a ampliação de trabalhadores por aplicativo, por exemplo, em que mesmo quando a gente faz uma política sobre o tema da CLT, como o fim da escala 6x1, que tem uma grande força, quem tem CLT hoje no Brasil está cada vez menos, porque afinal de contas teve uma reforma trabalhista. Então, tanto no que diz respeito às novas relações de trabalho, novas formas de comunicação, outra consciência que jovens, mulheres, a negritude, a LGBT tem sobre os seus direitos, sobre o seu lugar no mundo, um pouco disso é levado em consideração, né? De que também precisa de uma nova política, né? E talvez a régua seja ainda muito, muito século XX, talvez sim. Até essa questão dos próprios movimentos, né, ditos identitários ou chamados assim, porque existe até um debate em cima desses conceitos, né? Sim. Mas até isso tem uma dificuldade, principalmente do nosso campo, de entender e de saber como aplicar, né, a luta política em cima dessas demandas, dessas organizações, né? E de não ter os dois riscos que a chamada luta identitária pode ter. De construir guetos e segmentações. Então, aqui eu estou falando da pauta de mulheres, que não se mistura com os outros temas, e tampouco o de classe. Aí sim, isso é um elemento que divide e que, portanto, indiretamente fortalece o lado de lá. Mas também com outro erro que é que a gente vê, né, numa esquerda mais tradicional, assim, que isso é o que atrapalha até hoje. Eu escuto que a culpa da eleição do Bolsonaro foi o ele não. Peraí, Sim. o ele não foi o que levou para o segundo turno. Os votos entre o primeiro e o segundo do Lula foram votos de mulheres jovens, de mulheres negras, E foi o primeiro exercício de frente ampla, né? que foi necessário que fosse feito. Mas quando é com a gente, parece que não pode. Frente ampla só vale quando tem a turma do agro, pelo amor de Deus. Sim. Exatamente. E até hoje, né? Porque até quem é mais impactado por qualquer medida, seja ela econômica, ambiental, social, é essa figura, é a mulher negra da periferia, que muitas vezes nos acusam de colocar como uma figura de identidades que é deslocada daquilo que é o mais importante. Mencionei a escala 6x1, falo de novo. O que é a escala 6x1 na vida de uma mulher trabalhadora, que tem filho, que tem família? Como que ela consegue ter vida para além do trabalho, né? Que inclusive é o nome do movimento BAT, não consegue, simplesmente. Então, é saber entender que as lutas hoje são interconectadas, que as questões das identidades, elas agregam, né, na luta de classes e não disputam, porque isso seria impossível, porque são de esferas diferentes, né? De análises diferentes de constituição de uma mesma sociedade, né? Uhum. Eu queria te ouvir também, Sam, o debate sobre a política econômica que o governo Lula vem adotando. Eu sei que tu fazes parte de um setor que é bem crítico à política econômica. E eu queria te ouvir assim, um pouco da tua análise e, para além da análise, para ti, quais seriam as alternativas com o cenário que está posto? Claro, sim, eu faço parte de um setor que é bem crítico, inclusive nossa bancada na Câmara, a bancada do pessoal votou contra o chamado pacote de ajuste fiscal, que começou com a votação do arcabouço, mas que depois teve uma segunda etapa, que foi principalmente em dezembro do ano passado, de 2024, portanto, de cortes no BPC, de recálculo no valor, recálculo no reajuste do salário mínimo e outras medidas. É, o Brasil segue a cartilha neoliberal já há algumas décadas. Mesmo os governos do PT, apesar de terem feito concessões que são fundamentais, seguiram com essa mesma política. E hoje o Ministério da Economia, tocado pelo Fernando Haddad, ele deu um passo além, eu acho, daquilo que já havia sendo feito, porque é ceder ou abraçar o discurso, não é só a política, as ações, mas é o discurso da política liberal, hegemônica. Ou seja, é preciso sim fazer esse movimento para que não tenha mais investidores, para que haja mais confiança do mercado. É uma preocupação intensa com o termômetro do mercado e diminuta com aquilo que realmente importa, que é o dinheiro chegando no bolso do trabalhador, a comida no prato do trabalhador. Por dois motivos. Primeiro, porque é isso que faz a economia girar. Se não tem bolso, se não tem dinheiro no bolso, não há nada sendo vendido e não há economia crescendo.
mas também pelo motivo eleitoral. Assim, na hora do vamos ver, são essas as pessoas que votam, que elegeram, que dão sustentação para os governos Lula, para o governo do PT, para o próprio Fernando Haddad. Quando ele foi candidato contra o Bolsonaro, apesar de tudo, da dificuldade que foi, 45 do segundo tempo, apesar de tudo, ele foi bem. E ele foi bem por conta dessa perspectiva que as pessoas tinham sobre ele. E é muito ruim, eu acho que é um sinal muito ruim para os movimentos e para a sociedade que siga se apostando ou dando um passo além nessa lógica, do ajuste. Como fazer diferente? É isso. Sempre tem a questão da correlação de forças, tem a extrema-direita, tem o peso do mercado, mas há também esses outros elementos da política que contam, né? Afinal de contas, quem é que nos trouxe até aqui? Para quem que você faz política? Como é que o Brasil vai conseguir crescer se a renda da população for diminuída? Mas tem sinalizações positivas. Por exemplo, ele dizer que coloca como prioridade para esse ano isentar o imposto de renda, eu vou ser a primeira a aplaudir, a dizer que tem que aprovar. O que que eu posso fazer para ajudar nisso? Eu acho que é isso que importa, é nisso que a gente tem que focar e dar menos espaço e discurso para o ajuste, porque isso não é bom em nenhum aspecto, nem para economia, nem para política, né? Com certeza. E qual é a tua avaliação e a tua perspectiva desse processo que a gente vai viver eleitoral em relação agora ao outro campo, ao campo da extrema-direita? Como é que tu tem observado a organização deles? Tu acha que essa questão do indiciamento do Bolsonaro e dessa turma vai impactar de alguma forma eleitoralmente? Impacta, mas eu acho que ainda é cedo para julgar de que modo. Porque o Bolsonaro, ele parece que chegou a se discutir nas reuniões do PL a possibilidade dele fugir. Porque isso está dado, né? E ele é um covarde, quem duvida de que ele possa fugir, até porque ele sabe que ele vai ser condenado, porque ele sabe que ele é culpado. Mas tem um outro efeito, se ele ficar como um suposto herói que está resistindo às supostas arbitrariedades do judiciário, é uma aposta para tentar reorganizar a tropa bolsonarista de extrema direita, de dar mais força para os candidatos nos estados e ser esse o discurso de 2026, né? Ou seja, nós somos a tropa do capitão. Eu vi essa semana, pesquei de um dos parlamentares de extrema-direita, que estamos dispostos a fazer o que vocês estão impedindo que ele possa fazer. Capaz que eles vão nessa linha. E eles têm como tática já traçada a ocupação do Senado, porque vão ser 2 vagas por estado na próxima eleição. Em alguns lugares, eles querem e têm condição de eleger 2. Aqui em São Paulo, por exemplo, não vou dizer que é impossível, mas é um cenário muito difícil para as forças progressistas. Vamos ampliar, não vou nem falar à esquerda, mas para os setores não bolsonaristas. Porque o Tarcísio de Freitas, infelizmente, apesar de tudo, está bem avaliado. E, portanto, é o favorito para disputar as eleições de 2026 e se reeleger. A depender da costura que ele fizer, ele pode eleger 2 senadores. Não é o que nós queremos, mas isso é um cenário no qual eles estão apostando. Assim como em outros estados, né? Goiás, no Paraná. Com isso, eles podem instituir uma maioria no Senado. E eles estão loucos para fazer isso. Porque daí eles querem mudar as regras de impeachment de ministros do Supremo, que é onde eles estão encontrando as dificuldades, porque é o resguardo da Constituição. Podem, com isso, dar uma vida muito mais difícil para um futuro governo de esquerda, né? O governo Lula 2, digamos assim, né? 8, na verdade. Sim, Se a gente sim. for pensar cedo, até já me perdi nas contas. 6, exatamente, que seria o terceiro, é. Um governo Lula 6. Então, eles estão dispostos a ir para o Senado, observando que, por mais que eles pensem num outro nome, se vier o Lula, é difícil desbancá-lo também. Por isso também que o Tarcísio está dizendo que não vem agora, vem só em 2030. E aí pavimentar mudanças estruturais que ao Senado compete e, sobretudo, garantir 2030. E aí, salve-se quem puder. Eu acho que é um pouco isso que eles estão armando. Tudo pode acontecer, né, Mafê? Mas se esse plano deles der certo, isso se eles não ganharem as eleições de 26, que é o que eles querem mesmo, mas eles sabem que é um cenário mais difícil, é muito difícil para nós, né? O que nós também estamos fazendo para inverter esse cenário? É o Senado que eles querem? Quais são os nomes que a gente vai ter fortes para o Senado, nos estados em que
eles não são tão hegemônicos e que pelo menos uma das cadeiras pode ser nossa. Isso tem que ser um plano muito bem desenhado e eu não sei se está sendo ainda, não. Eu acho que, inclusive, no campo da esquerda, no campo progressista, pouco se faz essa análise e se cria essa estratégia de ocupação dos espaços do parlamento, do Senado. Sempre fica essa eleição meio que em segundo plano, se foca sempre no executivo e depois a gente fica lá. E as eleições para o parlamento fica mais como se fosse assim, os coronéis ou pequenos coronéis que cada um dos partidos tem, os que têm acesso ali aos recursos, às finanças, que daí divide, fatia de acordo com a força de cada campo político, que tem o seu candidato, que vai se eleger provavelmente porque está ali todas as condições para isso. Se pensa mais por esse cálculo do que pela política mesmo, né? Mas a garantia de espaço, de poder do que projeto, plano mais global. Pô, aqui em São Paulo, quem que é um nome que poderia... Por que não se pensa? É mais assim, o dinheiro ali, que isso me cansa um pouco também. Eu imagino. E isso é um entrave, na verdade, para essa questão toda da própria democracia, assim, né, Sâmia? Porque isso gerou um enfraquecimento. Eu sou do PT, tu é do PSOL, e me parece, eu quero até te ouvir desse outro lado, pelo menos no PT eu sinto isso, gerou um enfraquecimento dos nossos partidos, né? Da nossa instituição partidária, porque se criou feudos parlamentares. Perfeitamente. E a gente não consegue passar daí, e não deixa nada florir, nada crescer em torno disso. E quando floresce, cresce, surge uma... Nossa, que legal, essa pessoa conseguiu furar todo esse cerco que foi ele. Que legal. Aí tá lá no parlamento... mas daí também você não pode ser presidente de comissão, né? Porque daí presidente de comissão aí já é um pouco demais, né? Já tá bem você ali. Pode ser vice-líder, mas líder do partido aí também não. Essas coisas também contam. Então, tá ali, porque finalmente nós tivemos a conquista, né? De garantir as cotas de finança, de estrutura, de tempo de TV. Então, para não gastar dinheiro fora, você vai lá e elege uma, duas ou três para serem as pessoas que vai descarregar todo o financiamento. Mas geralmente são pessoas que também fazem parte de algum modo do feudo. E aí a base partidária, né, essa vida mais orgânica, ativa, não consegue estar ali, que às vezes é o que a gente precisa, né, para dar uma repaginada nessa política tão engessada e pouco, como você disse, conectada com o mundo real, com o novo mundo, as novas linguagens, tudo. Inclusive, isso dialoga também com a questão da violência política de gênero, porque quando a gente fala desse tema, ele parece que é uma coisa externa aos nossos partidos, né? Que são de esquerda. São os outros, né? Não, os partidos, não, a violência política vem da extrema-direita, a violência política... E não, né? Eu acho que é tão importante a gente romper esse silêncio e quebrar esses tabus, porque a gente precisa também levar esse enfrentamento, esse debate para dentro das nossas instâncias partidárias, né, Sâmia? Porque se a gente não vê florescer novas lideranças, muito menos novas lideranças femininas, né? Nossa, eu não poderia concordar mais, assim. É duro admitir, mas não admitir seria burrice e desonestidade da nossa parte. Mas tem também mecanismos ainda muito machistas e que cerceiam a possibilidade dessas lideranças novas se despontarem, quando elas, apesar de tudo e de todos, conseguem se despontar, são permanentemente abafadas e que se ainda assim elas não são abafadas, no segundo seguinte elas são chutadas para fora, se tira a possibilidade de que tenham poder, voz, condição de fazer uma disputa de igual para igual entre os homens, mas entre as mulheres isso é infinitamente pior. E aí muitas vezes Mafê se utiliza de outras figuras femininas para dizer que não, peraí, mas eu até tenho aqui mulheres que estão comigo, eu tive a minha candidata, não sei lá em que lugar, mas é sempre essa relação de dependência dessa figura instituída que virou uma espécie de um coronel, de um dono de uma fatia partidária, que nada acontece se não tivesse autorização. Isso é tão comum na esquerda e na direita, né? E por isso também que a gente tem que falar e botar pra fora e fazer essas críticas, porque elas são reais. Todas as mulheres dos partidos vão concordar, com raras exceções, a não ser que sejam também dentro da máquina. Se não tiver,
elas vão concordar, é óbvio. Não, eu acho que é preciso fazer esse debate, porque se a gente quer avançar no combate à violência política de gênero, a gente precisa começar pela nossa casa, É, né? Pelo claro. nosso quintal. E eu queria te ouvir um pouquinho, assim, como é que tu tá analisando esse processo dessa temática? Assim, a gente estava falando meio que em off aqui antes de começar, que tu estava falando sobre o quanto as leis que hoje existem não dão conta ainda do que é isso na prática, né? É. Bom, acho que foi um marco a lei que a gente conquistou da violência política de gênero, porque ela deu nome, ela nos deu um instrumento jurídico. Tanto o MPF quanto os ministérios públicos estaduais agora movem ações, pouco de reparação a gente teve até hoje, mas hoje é um instrumento. Mas ela foi feita sob o governo Bolsonaro, o que é a maior contradição, porque ele sancionou uma lei que tem ele como principal responsável, né? Assim, porque o tema escalou desde que ele tratou a Maria do Rosário daquela forma. Talvez ali tenha sido, opa, não é normal se tratar uma parlamentar dessa forma. E aí, dali o tema vem crescendo. E claro, acho que o assassinato da Marielle foi a segunda etapa triste, que também escancaram como as mulheres são tratadas até as últimas consequências na política. E que também os bolsonaristas menosprezaram. Então, por isso que é uma contradição, uma grande ironia ele ter sancionado. Mas que bom que nós conquistamos. Mas ela não dá conta de todos os problemas. Primeiro, porque ela só abarca a esfera institucional. A mulherada que está na linha de frente, nos movimentos, às vezes até nas instituições de base dos partidos, as ativistas, elas não são contempladas pela lei. E ainda há uma grande dúvida do que fazer, quem que eu posso procurar, como é que eu me protejo? Ah, é porque tá bom, eu ando com segurança porque eu tenho um mandato, então eu tenho estrutura, condição de financiar andar com segurança. Se não fosse isso, seria a escolta da Câmara. Mas e as pessoas que não têm? Fazem o quê? Fazem como? E é isso que dá conta? Essa é a nossa vida, é estar fadada a andar com segurança nos lugares. Mas isso está me protegendo? Como é que estão as redes? Não tem como debater violência política de gênero se isso não for atrelado a um debate sobre regulação das redes sociais. E há poucos setores, inclusive partidários, dispostos a encarar esse tema que, para mim, falando né, nos desafios do nosso tempo, tá no centro de tudo, porque aquilo ali é uma terra sem lei de violência, de desconvidar as mulheres a se colocarem politicamente. Então, há outros da solidariedade, da autoproteção das mulheres também. A gente precisa, acho que, avançar um pouco. Quais são as nossas redes de solidariedade, de proteção? Como é que a gente responde quando alguma de nós é atacada? Será que às vezes as disputas outras não ficam na frente do que entender que se tem uma passando por isso é porque todas nós vamos passar? Acho que tem alguns caminhos ainda para a gente avançar nesse tema que, infelizmente, é cada vez mais presente, né? Esse é um tema que eu acho fundamental para a gente que falou tanto aqui em enfrentar os golpistas, né? Uhum. Para a gente consolidar a nossa democracia, né, Sâmia? Garantir a presença cada vez mais de mulheres nos espaços de decisão, de voz. Mas eu queria te ouvir também quais seriam as outras pautas necessárias, assim, fundamentais para que a gente avançasse na consolidação de uma democracia de fato, de uma democracia sólida. Ó, eu tô muito focada em debater os temas relativos à memória, verdade e justiça. Seja desse período recente bolsonarista que sim, tem muito a pagar o povo brasileiro, sobretudo na pandemia da Covid-19. Então acho que tem um grande buraco a ser escavado ali, mas também a oportunidade que o filme Ainda Estou Aqui trouxe para a sociedade brasileira. Essa visibilidade, a possibilidade de ganhar um Oscar, não é possível que isso seja só uma comemoração, só aquele sentimento de que coisa mais linda que está acontecendo, mas o que de fato pode ter de alteração estrutural. Eu vejo, e mais uma vez, é o judiciário que está tomando a frente. Isso também é parte das contradições dessa democracia frágil, né, que a gente tem. Peraí, o judiciário é o posto mais avançado? Tem alguma coisa muito errada, mas que bem, se é o judiciário que vá adiante esse julgamento que está acontecendo, por exemplo, da exumação dos corpos como um aspecto que não pode ser abarcado pela lei da anistia, porque se os corpos foram violados, se as pessoas estão desaparecidas, é um crime permanente, então os militares e civis responsáveis por isso podem e devem ser penalizados ainda no dia de hoje. Estava conversando com a Luísa Erundina esses dias sobre o que foi a Comissão da Verdade.
Saiu um relatório ultra extenso, fundamental, nada saiu do papel. Precisa sair do papel. E a gente está com um plano de criar uma subcomissão na Câmara de Memória, Verdade e Justiça, para que a gente possa atuar sobre isso. Eu destaco esse como um dos temas de enfrentamento à extrema-direita, porque sem memória, verdade e justiça, a história se repete e, enfim, eles vão sempre voltar de uma forma ou de outra ou permanecer, né? De uma forma ou de outra. Focada nesses temas que dizem respeito à justiça tributária, taxação das grandes fortunas, isenção de imposto de renda, porque no limite são as questões materiais também que movem o nosso povo. A defesa da democracia é muito abstrato se não tem comida no prato, se você não pode dar o mínimo de dignidade para sua família. Então, acho que a nossa pressão, o nosso papel tem que ser esse. E eu destacaria a agenda climática, que eu confesso para você, Mafê, que nos meus primeiros anos de militância, ou mesmo de atuação parlamentar, era sempre um tema secundário. E foi de uns 2 anos para cá que eu falei. Acho que foi quando eu tive um filho, por coincidência. Quando meu filho nasceu, que agora tá com 3 anos e meio. Eu falei, gente, não é nem que mundo meu filho vai viver e crescer, mas vai ter mundo para ele viver e crescer, reflexões que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. E tá tudo errado. A gente já perdeu o tempo de poder consertar. Mas o que tem para ser feito precisa ser feito. Então, esse tema da exploração da foz amazônica, por exemplo, tem me tirado o sono, assim, porque avançar ainda mais em petróleo nos únicos países do mundo que podem salvar o planeta diante de um colapso é, assim, desesperador. Ah, porque é para a soberania brasileira, duvido, gente. Tem um estrangeiro tá de olho, óbvio, nas nossas riquezas, como sempre foi ao longo do tempo. Isso é a história do nosso país. Então, eu destacaria essas 3, mas é tanta frente de luta, né, Mafê? Tanta coisa, mas isso já. Se eu conseguir dar conta desses 3, acho que já tá bom. Nossa! Tá bom. Nossa, não são desafios pequenos, Sâmia Bonfim. Exato. É isso. Querida, muitíssimo obrigada a pela você. tua Eu ficaria presença. aqui o dia conversando. Eu também. Nós faríamos 1, 2, 3 episódios de ótimo. podcast. Podemos fazer. Se você Isso me aí, convidar, tô aqui. Com certeza. Espero que a gente se reencontre muitas Com certeza, vezes. Mafê. Obrigada. Nos podcasts e nas frentes de luta. É isso. Estamos juntas, Tamo viu? juntas. Obrigada. Obrigada, Muita força querida. pra você. Parabéns. Valeu, gente. Esse foi CultivaCast com Sâmia Bonfim. Bom demais. Quero agradecer a presença de vocês e quero lembrar, quem gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, engaja o nosso conteúdo, te inscreve no canal do YouTube e no Spotify. Valeu, até a próxima!